Dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que vai estar assistindo, espero que bastante gente, né? A gente vai fazer uma espécie de uma entrevista, mais um podcast, por ser uma conversa mais informal, com duas pessoas muito importantes para a gente, a Adriana e o Ricardo. Eles são formados em geologia, mas têm segmentos diferentes, isso vai ser bem legal para a gente, no decorrer da nossa conversa. Então, essa entrevista ela faz parte de uma atividade de extensão do curso de Engenharia Civil, da matéria de Geologia do IFSC Campus Criciúma. Então, vamos primeiro dar uma introdução, uma apresentação. Me chamo Fernanda, tenho 20 anos e estou bem empolgada para essa entrevista. Eu me chamo Davi, também tenho 20 anos, faço dupla com a Fernanda nesse trabalho. Também estou bastante empolgado, espero que o resultado seja bem legal. Me chamo Adriana, tenho 36 anos, sou formada em Geologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tenho mestrado também pela URGS em Sedimentologia e Estratigrafia e fiquei muito feliz pelo convite de vocês. Eu sou o Ricardo, tenho 33 anos, me formei em 2016 também na URGS. E um prazer aqui estar com vocês, professor Bruno, Davi, Fernanda, Adriana, colega que me inspirou a entrar na geologia, não sei se você lembra disso, mas muito legal estar aqui hoje. Obrigado pelo convite. Professor Bruno, quiser se apresentar. Então, meu nome é Bruno, né? Eu também tenho 36 anos, né? Temos a mesma idade, eu e a Adri. E também sou formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi lá que a gente se conheceu, né? Fomos colegas, todos nós aqui. E engenharia civil, né? Estou também bem feliz aqui que deu certo, que a gente conseguiu acertar os horários, que conseguimos sair esse projeto de extensão aí. E eu acho que vai ser bem legal, acho que a gente vai conseguir uma entrevista bem interessante ali. Vai ser muito bom para as pessoas ainda que estão indecisas, querem saber que curso seguir. Eu acho que vai ser bem legal. Fechou? Então a gente pode começar a primeira pergunta? Então tá. Para começar, a gente queria saber, aí a perguntinha mais tranquila, em qual área que vocês trabalham atualmente? Eu trabalho com prospecção de hidrocarbonetos. Daí é feito todo um estudo, são muitas pessoas que trabalham com isso na minha empresa e eu faço um pedacinho desse monte de coisa. Legal, legal. E eu trabalho basicamente com geologia urbana, né, que une vários setores da geologia, hidrogeologia, geologia propriamente dita, geologia de engenharia, geomorfologia, mas aplicado na ocupação, em geral, ocupação urbana, né? Ainda então, nesse assunto, vocês já sabiam o que queriam de segmento ou foi, por exemplo, a gente vai passando as fases, eles vão dando mais, abrindo mais o caminho, por exemplo, a gente na engenharia civil, a gente vai tendo aos poucos o contato mesmo com a engenharia civil. Eu queria saber se vocês já tiveram assim, nossa, eu vou seguir esse caminho, ou foi no decorrer da faculdade mesmo? No meu caso, foi durante a faculdade, eu sempre gostei demais, é uma faculdade muito cansativa, bastante aula o dia todo, em alguns semestres, mas eu sabia que eu precisava trabalhar, mas eu não tinha uma ideia de o que eu ia fazer depois que eu me formasse. Durante a faculdade, eu vi que eu gostava muito de rochas sedimentares, que é uma das áreas dentro da geologia. Então, coincidiu de quando eu me formei, eu consegui entrar no mestrado, e daí eu me dei esse tempo do mestrado para eu ver, quando eu acabar, vou para o doutorado, vejo se tem alguma oportunidade com rocha sedimentar. Daí abri o concurso, eu consegui, estudei, consegui, e trabalho com rocha sedimentar, que era o que eu gostava. Mas, assim, eu não pensava em trabalhar onde eu estou trabalhando hoje. Eu sabia que eu queria trabalhar com isso, mas seja em qual empresa ou projeto que fosse. Também quando eu saí da universidade, eu saí bem aberto, não queria fazer mestrado, não queria continuar na universidade e prestei vários concursos públicos para prefeituras, para diversos órgãos que têm geólogo, né, no seu corpo.
mas com muita dificuldade de ingressar no mercado, né? E aí eu percebi que essa área existia, e aí que eu ingressei. Eu comecei a demonstrar interesse pela área, mas foi por uma percepção de mercado, assim, não era não foi de antes, né? Não tinha esse desejo antes de trabalhar nessa área, não. Depois que Beleza. que tinha que estudar mais depois da. E aí, a gente queria saber um pouquinho como é que foi antes de vocês ingressar na faculdade, né, na graduação, nesse caminho da graduação, esse caminho longo, né? Se teve pressão familiar, se foi alguma coisa no ensino médio mesmo que vocês escutaram, sei lá, como que vocês conheceram a geologia por si só e ingressaram na faculdade de geologia? Eu não consigo lembrar quando que foi. Foi em algum momento do ensino médio. Eu sempre gostei muito de ler, então eu estudava no interior do Rio Grande do Sul, tinha minha fichinha na escola pública, na biblioteca pública da cidade, e vivia lá, pegando livro para ficar lendo, e lia algumas coisas de histórias bem diferentes, com vulcões, terremotos e coisa. Eu acredito que foi nesse momento aí. Então, foi isso que fez eu entrar na geologia. Foram os vulcões e os terremotos. Eu pensei, o que eu preciso fazer para estudar isso daí? Geologia. Então, foi isso, porque não tem ninguém na minha família que faça isso. Eu tive que explicar para todo mundo e continuo tendo que explicar para todo mundo o que é. E eu acredito que foi por isso, porque eu não tive influência de ninguém, não tive pressão de ninguém. Foi alguma coisa que eu descobri no meio do caminho. Então, a gente estava falando, né? Eu antes fazia engenharia elétrica, escolhi engenharia também não me lembro muito bem como, né? Lá com 17 anos, 16, 17 anos. E entrei na faculdade, lá para o quarto semestre eu estava muito infeliz, perdido, desiludido com os professores, com dificuldade. E aí, durante o vestibular, foi janeiro de 2010, a gente era fiscal, a Adriana também era, e numa conversa, a gente estava na universidade lá trabalhando de fiscal no vestibular, e numa conversa dessas, a Adri começou a expor o curso, né, explicar que tinha bastante campo, que tinha bastante a ver com, tinha mapeamentos, e aí eu me identifiquei, até por uma experiência que eu tinha prévia, era escoteiro quando era criança, então já mexia um pouco com mapeamento, com bússola, e resolvi mudar, então, entrar para geologia. Passei o ano de 2010 me preparando e consegui o ingresso, então, em 2011. A gente sabe ali, né, que nem tudo são flores, né? Vocês sentiram alguma dificuldade depois de escolher quero geologia, aí entra e tem alguma dificuldade, porque a gente sabe, tipo assim, pelo menos, né, quero engenharia civil, mas a gente sabe que, né, tem algumas dificuldades. Eu queria saber se vocês tiveram, assim, uma dificuldade muito grande em algum momento do curso. A maior dificuldade que eu senti foi porque a geologia é um curso diurno na URGS. Tu tem semestres que tu tem na segunda-feira aula de manhã, na terça de tarde, quarta de manhã de tarde. Então, se tu não tem condições, mesmo sendo uma faculdade pública, chegou o questionamento, mesmo sendo uma faculdade pública que tu não precisa pagar a mensalidade, tu precisa se manter de alguma forma, né? A minha família, infelizmente, não tinha dinheiro para me ajudar. Então, fica difícil tu trabalhar. Essa foi a dificuldade que eu encontrei durante a graduação. Foi, como não era nada um turno só, tu não conseguia manter um trabalho. Depois, a partir do segundo semestre, eu consegui uma bolsa de iniciação científica, daí ficou mais fácil, porque daí tu consegue encaixar nos teus horários livres. E também consegui morar na casa estudante, onde eu conheci os guris que estão aqui com nós. E isso facilitou muito. No curso de geologia, de dificuldade, tem disciplinas mais difíceis que outras. Vai ter semestres, se eu não me engano, foi o 7º semestre, um semestre com muita coisa, estava todo mundo muito estressado, porque tu não tinha nenhum tempo livre. Isso acabava te deixando meio mal. Mas não é nada assim que nunca me fez pensar em largar o curso, por exemplo. Era uma dificuldade de ter uma carga de estudo muito grande.
muita gente, muita pressão de trabalho, prova e bolsa de iniciação científica, e já iniciando o trabalho final do curso. Para mim foi também essa... obrigatório e vai acumulando, né? Uhum. Para mim, o que foi mais difícil foi realmente a carga horária da faculdade. É isso que a Adri disse, né? Muitas aulas durante a semana e muitas vezes a gente tinha finais de semana seguidos campo. Então, a gente, sexta-feira, terminava a aula na sexta-feira à tarde, sábado de manhã, a gente estava indo para campo para voltar domingo à noite, para segunda estar nas aulas, e na próxima sexta de novo. E aí, na outra sexta, a gente ia para o campo e ficava uma semana, 15 dias. Então, às vezes, a gente tinha 2 meses sem voltar para casa, assim, 1 mês e meio sem voltar para casa, sem lavar roupa, sabe? Então... Essa questão de ter que sair a campo, fora ali, né, segunda a sexta, começou em todos os semestres, tipo, desde o primeiro, ou foi quando vocês começaram a ter, assim, um contato maior com a prática da geologia mesmo? Não, em todos os anos. Por isso que a entrada no curso de geologia é uma turma anual. Porque no segundo semestre de cada ano, tu tem um que chama TC, que é trabalho de campo. Então, 1, 2, 3, 4, que são os maiores. Então, desde o primeiro ano do curso, tu já vai. Fora saídas de campo menores de disciplinas. Tipo, um final de semana, um dia. Tem uns menores, mas os maiores são esses do segundo semestre. Em torno de uns 15 dias, né? O trabalho de campo, 15, 20 dias, e as outras saídas menores de 2 dias, 3 dias. E essas saídas eram a turma toda para um mesmo lugar ou era separado, assim, vai um grupo para tal lugar? Não, é tudo para o mesmo lugar. A gente vai muito para Caçapava do Sul, uma cidade muito legal que tem todos os tipos de rocha que a gente vê, que a gente estuda na faculdade lá. Então a gente acaba voltando sempre para lá, para te ver diferentes coisas, porque na região tem basicamente quase tudo que tu precisa, que tu vai aprendendo ao longo dos anos. E a turma fica toda junto, a não ser no mapeamento geológico, que é já perto de tu se formar, que a turma é dividida em grupos, geralmente de 4 pessoas, e daí cada grupinho tem o seu ponto, o seu polígono no mapa. Tem uma área no mapa que tem que mapear aquela área. Então, tá todo mundo na mesma região, mas com diferentes pontos para mapear. Bem legal. Essa parte de dificuldade que vocês falaram aí da questão do diurno, eu me identifiquei porque esse semestre eu estou passando por isso. Eles puxaram matérias da frente, por conta ali da pandemia, a gente não conseguia ter aula de topografia, que teria que ter aula prática. E aí puxaram matérias da sexta fase, foi geologia, inclusive, e matérias da construção civil 2, que caiu numa quinta-feira, e eu trabalho o dia inteiro. Eu tenho sorte ainda que eu trabalho a empresa familiar, e aí eu consigo conversar para, às vezes, repor no sábado, sabe, o horário ali, para não afetar lá no final do mês, né? Então, mas é uma dificuldade bem... Assim, e daí quinta-feira ainda à noite, daí tem a próxima aula que é fenômenos de transporte, uma aula bem pesada, né? Então acaba que, nossa, fico estressado, mas a gente tá levando, né? Agora eu vou para a próxima pergunta aqui. Alguma coisa do trabalho de vocês conseguem fazer por software? Vocês conseguem substituir 100% por software ou tem que ser 100% manual? No meu, tem a parte prática e o dado prático, a gente trabalha ele com softwares. Não sei se é meio essa pergunta, mas a gente usa muito software. Bastante, isso. Mas não tem nada que o software vai fazer tudo sozinho, sem o dado vir de uma pessoa que está lá cuidando se o dado está certo. Tem uma série de passos para o dado, até chegar na parte que a gente vai interpretar, vai fazer. Então, precisa de uma pessoinha lá para ver se está tudo certo, antes de passar para o software. Bem assim, na minha área também. Tem a parte do levantamento do dado, né, do dado primário, que até você pode
com um hardware e um software, né, facilitar a obtenção desse dado. Né, um registrador eletrônico, alguma coisa assim, né? Mas depois, quando está no escritório, você precisa operar esse dado e entender o resultado, né? Porque o software ele vai te dar um resultado, muitas vezes, se for minimamente coerente, ele vai te cuspir um resultado que pode ser uma aberração, tem que cuidar. A pergunta também é meio direcionada assim, pela questão da tecnologia, né? A gente vê, vocês são formados há quase uns 6 anos, né? E eu queria entender assim, se tem alguma coisa da tecnologia que facilitou também esse processo de obtenção de dados, por exemplo, essa questão, né? Dessa parte dessa tecnologia, se tem alguma coisa que vem melhorando assim essa questão. O que eu vejo bastante estão exigindo de nós que, além de geologia, a gente entenda mais de inteligência artificial, de programação. Eu tive que fazer um curso de Python, eu achei que eu ia morrer, mas deu certo. Tipo, umas coisas muito difíceis, muito diferentes. Acho que faz parte disso daí. Não que eu não vou me tornar uma programadora, mas para facilitar o meio de campo com quem faz isso. Tem que sempre se adaptando ao meio que tá, né? Também, conforme vão passando os anos, vão... Para todo mundo se conversar. Eu não sou uma programadora, o programador não é um geólogo, mas como a gente está tentando fazer alguma coisa nesse sentido, faz o programador ter aula de geologia e faz o geólogo ter aula de programação para ver se está alguma coisa boa. Se conversam. Isso. Ainda ali que a gente estava falando sobre a faculdade, eu queria saber se tinham muitas pessoas na sala de aula, se tinham vários colegas, se também nessa questão de que vocês comentaram de saídas em grupo, se a turma era mesmo unida ou cada um já tinha o seu grupinho, vocês vão para tal lugar, então eu, outra pessoa, mais ele e vamos. Ou sempre eram todos juntos e podiam revezar porque eram todos colegas mesmo. Não, era todo mundo junto. É normal, né? Tu ter as pessoas que têm mais afinidade ali, mas como, ainda mais até o final do curso, como tu fica muito tempo junto com todo mundo, no final mesmo, tu é muito amigo de quase todo mundo, basicamente, a não ser um ou outro que se atrasou ali, que chegou no final, mas daí tu vai pro campo, e daí no final do campo tá todo... É um grupo antes do campo e um grupo depois do campo. Depois do campo está todo mundo super amigo. Vira uma família, né? Inclusive com os professores, os motoristas, todo mundo vira família. Pô, que legal. Sobre a tecnologia que você tinha perguntado, Davi, eu percebo que tem um aporte de tecnologia bem grande, assim, quando, por exemplo, muitas vezes eu trabalho com topografia, né? Quando a gente aprendeu topografia na faculdade, a gente aprendeu com teodolito, ótico, e depois a gente usou uma estação total no último dia, assim, vamos ver então como é que faz com uma estação total. Hoje a gente pega um GPS e conecta ele numa base online, não precisa nem levantar uma base, sai levantando e aquele levantamento já sai corrigido no celular, né? Então, tem muito aporte de tecnologia ainda, né, na nossa área. E aí, é isso que a Adri falou, é correr atrás para aprender, tentar dominar, para passar menos trabalho até, né? Porque isso, a tecnologia em geral, ela te dá um trabalho de você aprender, tem um certo custo também de operação, mas se for bem utilizado, ela te poupa muito tempo, né? Isso, eu falei, ela otimiza bastante o tempo, né? Ainda sobre a faculdade, a gente queria saber se houveram muitas desistências, assim, de colegas que vocês viram no caminhar do curso, indo com vocês e em um certo ponto desistiram, né? Olha, na minha turma, quantos que entram, Ricardo? 46? Eram 40, né? Eu acho que eram 40. Olha, eu acho que na minha turma umas 10 pessoas ao longo... Mas, geralmente, quem desiste até o segundo ano, assim. É meio difícil alguém desistir depois. Uhum. Eu vi muito que muita gente não exerceu, né? Se formou e mudou de país, foi trabalhar em outra área.
das mais diversas, né? Abriram loja, cervejaria, muita gente Nossa, da... sofreu a faculdade toda. Muita gente foi para a Europa da minha turma, tem muita gente, muitos colegas que estão na Europa. Da minha turma, a maioria está trabalhando. Porque são timings diferentes, né? A tua daí já estava muito ruim para todo mundo, inclusive para a teologia. Foi isso, né? Quando eu entrei em 2011 na universidade, era um boom, né? Tanto da economia como no investimento, criando novas universidades, o IFES, que foi criado, eu acredito que nessa época também. E quando eu saí da universidade, a gente estava numa crise gigantesca, todos os geólogos, muitos geólogos sendo demitidos, né? O mercado de trabalho sofrendo, né? Bastante. Também não dá de saber como é que vai ser quando vocês terminarem a faculdade, vai ainda estar no mesmo estado, né? Tu tem que ir seguindo a tua intuição, se formar e esperar chegar o final ali, ver se tem ainda mercado de trabalho ou não, né? Ainda ali sobre a faculdade, a gente fez um fichamento para esse trabalho sobre as mulheres nesse curso de geologia, porque ainda uma determinada época era muito masculinizada ainda, assim, né? Rocha, homem. A gente queria saber se tinham várias mulheres, a gente já vê que tem a Adriana, né? A gente queria saber se tinham bastante mulheres, se era assim, proporcional, tanto de homens de mulheres. Na minha turma era meio a meio, bem dividido. A minha turma também, bastante mulheres. As professoras, eu acho que a maioria, né, eram mulheres também. E até hoje aqui minhas colegas são mulheres, eu trabalho muito mais com mulheres que homens até. Pô, legal. No estudo que a gente fez ali desse artigo, teve mesmo o ápice das mulheres, foi de 2002 a 2020, assim, foi o ápice das mulheres na geologia mesmo. E aí, com relação à formação de vocês, quando vocês ingressaram no mercado de trabalho, vocês perceberam aí que existiam algumas práticas e alguns conhecimentos que não foram bem desenvolvidos ali ao longo da graduação, e que aí vocês conseguiram pegar só depois de um tempo já no mercado de trabalho, uma experiência por fora a faculdade? Sim, sim. No meu caso, sim, tinha muita coisa prática que eu não aprendi na faculdade. Daí eu tive um curso de formação de uns 7 meses, muita aula para ensinar aquele monte de coisa. Tem muita coisa fora o que tu aprende na faculdade. O que tu aprende na faculdade é o básico e essencial, tu tem que saber aquilo ali mesmo. Acho que seria difícil saber com tanto detalhe tudo que eu uso para trabalhar. E o curso de formação foi muito essencial também para eu começar a trabalhar. E era tanta coisa que pensava, nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso. Meu Deus, é muita coisa. Não pare, é muita. Mas dá certo. Mas, sim, muita coisa eu não aprendi na faculdade. Eu também. O começo é a legislação, né? Toda a parte de legislação ambiental, a gente tem uma disciplina que aborda isso, a parte do licenciamento ambiental, a parte da legislação, mas tem muitas legislações para casos distintos, né? E que a gente nem imagina, também não tem como abarcar dentro da universidade lá o que é um terreno de marinha, peculiaridades, né? Então, a parte de legislação, tive que aprender tudo sozinho, eu trabalho hoje também com auxílio à justiça, perícia judicial, então toda a linguagem judicial, como se portar dentro de um processo. E até voltei para a universidade também para fazer algumas disciplinas, a disciplina de estabilidade de talude, eu fiz como aluno especial, daí de volta aqui na universidade, aqui já na UFSC, em Florianópolis, porque não sei se você teve, Dri, na universidade, mas eu não tive também, tá dizendo que não, né? E aí, quando eu cheguei no mercado, tinha que calcular e não sabia. Então, eu me matriculei e fui aprender lá junto com os estudantes de geologia, de novo.
Isso acho que é uma coisa que em todos os cursos, né, acontece, a questão tu vai aprender mesmo o básico, só que a questão da prática que vai acontecer mesmo no mercado de trabalho, né, a hora que tu vai lá e vê, dá de cara com a coisa que tu começa a adquirir experiência mesmo, né. Uhum. Desculpa, ainda sobre, então, a próxima pergunta seria, né, se vocês fizeram alguma pós ou algum curso, daí já complementou a resposta, mas então todos, vocês dois fizeram mesmo, então, alguma especialização fora a faculdade para poder ingressar na especialização que vocês escolheram. Isso, eu fiz como eu sempre não, durante a faculdade eu vi que eu gostava mais de lógica sedimentar, quando acabei a graduação, eu já fiz a prova de mestrado e daí fiz mestrado com isso daí também. No meu caso, eu busquei cursos como disciplina isolada, né, aluno especial, formações complementares, né? Não tenho mestrado, mas fiz outras formações por conta própria mesmo. Pois é, uma coisa que eu fico com dúvida, assim como aluno, desculpa, Fernanda, que eu fico com dúvida Pode falar. assim como aluno, é que às vezes eu fico pensando, né? Hoje eu penso que, quem sabe, quando eu me formar, eu não queira entrar numa sala de aula tão cedo, né? Assim, pela questão do desgaste, né? Questão de estar cansado. Mas eu vejo que muita gente sai da graduação, já engrena no mestrado, às vezes faz um doutorado. E eu queria entender, assim, acho que muda muito a cabeça, né, do estudante, quando o cara vai passando ali das fases, o cara vai mudando a cabeça, tendo outra percepção. E aí acho que essa parte, o cara deixa o cansaço de lado e tenta mais botar o conhecimento, assim, como linha central, né? No meu caso, é porque ali na URGS tem a parte de geologia sedimentária muito boa. Os nossos professores são muito bons. Eu já estava ali e as disciplinas do mestrado eram condensadas. Então, tinham disciplinas muito boas e em uma semana, 2 semanas, eu faria elas. Ia trabalhar também num projeto muito legal. Então, mesmo, claro, estava super cansada por causa do final da graduação, bem cansativo, mas vamos lá. Mas é cansativo, realmente. Tem que estar muito bem. E fora a parte das aulas, tem os campos também que são maravilhosos, mas a parte de tu escrever o teu trabalho, a tua dissertação, é a parte mais cansativa de todas. Então a gente vai aqui... Opa, pode falar. Eu acho que tem um timing também de quando você termina a graduação e conhece os professores, tem os seus trabalhos recém-redigidos e publicados, e que se torna mais fácil você entrar no mestrado logo depois que se forma, né? Depois vai ficando mais difícil, vai perdendo contato com a universidade, os seus trabalhos o sistema de seleção, eles vão perdendo a validade, né? Então você acaba ficando sem pontuação para entrar. Tem essas questões, Bruno sempre né? comenta, né, nas aulas que se acha que está cansativo agora e tem que ver depois que se forma, né? Vai ter que estudar mais ainda. Também, às vezes, não sabe o que tem, ou tá ruim de ir no mercado de trabalho. Eu sempre acho que é uma outra alternativa. Se tu não tá assim, nossa, de saco cheio mesmo, não quero nunca mais entrar numa sala. Se tu não tá nesse estágio, é sempre uma boa alternativa. Tem programas de pós-graduação muito bons. Vai aprender bastante, porque eu aprendi muito no mestrado. E é um tempo a mais que tu tem para ver se surge alguma oportunidade de trabalho para depois, caso tu não queira entrar num doutorado, que se tu queira ser professor, daí tudo bem, siga o caminho, né? Mas se não, é um tempo a mais para ti. E também tem a questão ali que a gente comentou antes da tecnologia, tem que, querendo ou não, a gente se forma e tem que estar sempre estudando, né? Talvez não um mestrado ou alguma pós, mas sempre tem que estar estudando, porque o meio vai vai moldando, né? Então eu acho que a gente nunca vai parar de estudar depois de se formar. Sinto informar. Estudar bastante. E quanto mais estuda, eu pelo menos, quanto mais estudo, mais dúvida eu tenho e mais eu penso, nossa, não sei nada, como é que eu tô aqui? Meu Deus do céu. É bem assim mesmo. Se a gente tá na quarta fase, a gente já tá assim, imagina vocês depois de formado. Bom, vamos aí para a antepenúltima pergunta.
Essa aqui é bem direta, né? Após que vocês se informaram, vocês já conseguiram entrar de forma direta no mercado de trabalho ou teve bastante dificuldade? No meu caso, é o que eu disse, né? Eu entrei no mestrado e logo no primeiro ano do mestrado teve concurso, eu me inscrevi e estudei e passei. Para mim já foi bem difícil. Eu saí da universidade e passei um ano viajando, fazendo mochilão, e depois passei mais um ano distribuindo currículos, fazendo vários concursos públicos para a prefeitura, e até passei em vários, mas eles demoraram bastante tempo para chamar, anos, né? 3, 4 anos para vir a convocação do concurso, e também enviava os currículos, não tinha resposta, foi bem difícil mesmo. E no momento eu vi que tinha colegas que trabalhavam diretamente com consultoria ambiental, que era essa caixinha, né, que eu usei para ingressar no mercado de trabalho. E aí fui conversar com esses colegas, né, com os colegas que me ajudaram e me disseram, não, faz um cartão, né, monta mais ou menos um serviço, presta atenção no serviço que existe, né, numa demanda, e vai atrás, vai conversar com os engenheiros, vai conversar com os agrônomos, e se apresenta, e um momento rola, um momento dá certo. E assim que eu fiz um cartãozinho e fui batendo de porta em porta nos escritórios de engenharia de Florianópolis, até que começaram a chamar. Mas demorou. Como é que foi a questão ali do estágio de vocês? Porque eu acho que em toda a faculdade tem aquele estágio obrigatório, né? Se eu não me engano. Não tem? Na de vocês não tem. Daí não precisaram... Nossa, não tem, porque não teria tempo. Porto Alegre ali, não tem tanta empresa assim para colocar o pessoal para fazer. Então, não tem essa obrigação. Então, será que é por isso que eles não fazem já o estágio obrigatório, né? Também vocês comentaram que era bem maçante, né? O estudo era direto praticamente, né? Isso, então, para a gente dar uma finalizada aqui na nossa conversa, queria saber qual foi o maior obstáculo que vocês tiveram durante a graduação toda. Eu, por exemplo, foi o que a Adriana comentou, ser durante o dia, a família não ser uma renda assim, familiar muito alta, não conseguir o emprego e acabar ficando... também faço uma bolsa, bem na situação da Adriana. Eu queria saber, então, qual foi o maior obstáculo de vocês, porque a gente tem colegas que têm filho, trabalha o dia inteiro e ainda estuda à noite, tem a casa. Queria saber de vocês, assim, qual foi a maior dificuldade. Para mim foi essa, porque se eu não tivesse conseguido entrar na casa do estudante, foi uma baita de uma ajuda entrar na casa do estudante, seria muito difícil, porque como o curso ele é anual, entra uma turma por ano, se tu perde uma disciplina, são raras as disciplinas que tem todo semestre, geralmente são de outros institutos, uma matemática, alguma outra coisa, tem todo semestre. Mas é muito difícil, se tu deixar de fazer uma disciplina, tu se atrasa um ano. Então, cada coisa que tu deixa de fazer é um ano a mais de curso para ti. Para mim, essa foi a dificuldade. Assim que as coisas foram facilitando, consegui por isso que a ajuda estudantil é muito importante. Nem todo mundo tem a condição de pagar o mínimo ali. Então, é importante ter uma casa para o estudante ficar, ter um restaurante universitário. Todo mundo acha, não, tem gente que acha que isso já está numa universidade pública, já estuda de graça, quer tudo. Mas não, isso faz muita diferença, nem todo mundo consegue. Então, isso daí fez eu me atrasar um ano no curso, porque no primeiro ano o meu trabalho não coincidia com as disciplinas, então eu tinha que dar um jeito, me desdobrar em várias. Eu tive colegas que tinham filho, era super difícil. Tinha uma colega até que algumas vezes ela levava a filha dela, que não era tão... tinha uns 7 aninhos. Levava também para aula, daí a filhinha dela ficava lá desenhando, todo mundo, professor, brincava com o filho. Que legal. Então, não é fácil, todo mundo tem a sua dificuldade, não é fácil para ninguém. Então, não pode desistir, não vai ser fácil, mas no final dá certo.
infelizmente, tu vai ter que passar por várias, uma dificuldade, na maior parte das vezes, muito grande. Mas, no fim, é recompensador. A gente passa por várias provações, né, durante a trajetória acadêmica, mas, assim, eu trago uma lembrança muito agradável do tempo de graduação, assim, como um período que eu cresci, que eu me tornei um jovem adulto, aprendi outros idiomas, viajei, conheci outros lugares, outras pessoas de outros países. Eu trago uma lembrança muito carinhosa, assim, mais do que os obstáculos até. E eu também acessei, né, a gente teve o apoio da assistência estudantil para se formar, tanto a Adri como eu, a gente morou, e o Bruno também, né, a gente morou na moradia, lá na casa do estudante, a gente recebia auxílio para alimentação, para o transporte, a própria moradia, né, e antes disso, antes de acessar esse auxílio, foi bem difícil para mim também, lá em Porto Alegre, que é uma cidade grande, morar na periferia, numa situação de violência, com tiroteio, violência mesmo, assim, no cotidiano, muitos gastos com alimentação, e aí foi que a assistência estudantil da universidade realmente foi efetiva em suprir essas demandas econômicas que eu tinha, né? No mais, foi tranquilo, sim, a dificuldade de estudante é normal, tudo que a gente vai aprender, a gente sofre um pouquinho, né, para aprender. Legal, que legal. Para A gente... mim, só para complementar, eu também tive dificuldade de pensar nas dificuldades. Eu tive dificuldade em pensar nas dificuldades, porque não, para mim, essa foi a maior. No curso é o estudo, que é muita coisa, enfim. Mas eu tenho muito mais lembranças boas do que ruins. Foi, assim, sensacional. Eu acho que não vou dizer para todo mundo fazer, porque tu tem que, sei lá, ver se tu vai gostar do negócio ou não, mas é um curso muito bom, muito interessante. Tu vai conhecer muita gente, vai viajar, porque tu vai ter que se dirigir até o local que tem determinado afloramento, que é onde tem as rochas na superfície, enfim. Tu vai para os interiores, que tu nunca achou que iria, e vai conhecer pessoas sensacionais. É demais, recomendo. Se alguém está perdido, espero que no futuro melhore o mercado de trabalho, porque para um país é muito importante ter geólogos, engenheiros, é isso que vai fazer o negócio crescer. Então, espero que melhore para todos. Pô, que legal, você estava falando ali da dificuldade, da questão ali da moça que trazia até a filhinha para estudar junto com ela. Eu estava lembrando, a gente aqui, eu e a Fernanda, não sei se a Fernanda também teve, mas eu entrei logo na primeira fase ali de 2020, fiquei só, acho que não deu 2 meses, assim, já fechou tudo por causa da pandemia. E eu lembro que eu observava bastante o quão diversificado eram os alunos da turma. Tinha pessoas ali que talvez tinham idade para ser minha avó, e eu tava pensando, nossa, como que eles chegaram num ponto da idade que perceberam que esse estudo era essencial, sabe? Voltaram para a faculdade, acho que entraram pelo SISU, né, que é a questão de entrar no IFSC, e voltaram assim para aula, achei bem interessante. E as perguntas a gente finalizou, mas eu queria fazer mais uma pergunta agora à parte. Se vocês pudessem dizer agora para quem está ouvindo para nós alguma coisa, para quem pensou, se interessou pelo curso de Geologia, o que vocês diriam para essa pessoa? Seja bem-vindo ao mundo das geociências. É uma ciência da natureza, ela mistura muita coisa. Tem que saber um pouquinho de física, um pouquinho de química, matemática também, algumas coisas, mistura tudo para tentar entender aí a formação das rochas e os processos, tudo que acontece. Então, é muito interessante. É sensacional. Recomendo. Totalmente recomendável, né? Muito gostoso estudar. E eu acho que qualquer área, né? Estudar e conseguir depois olhar com profundidade questões específicas, né, da área. Assim, a geologia ela te faz olhar um pedaço de rocha e para ti, como geólogo, você está lendo um livro. Tem várias informações ali, você pode observar em diversas escalas e é muito gostoso.
Eu particularmente, eu não conhecia o curso, né, de geologia, mas quando a gente começou a ter aula de geologia, não tô puxando o saco do Bruno, tá, gente? Eu saio de casa, eu fico, meu Deus, eu fico pro meu namorado que faz engenharia civil um pouco mais pra frente, eu fico, meu Deus, isso é uma rocha mãe? É uma rocha sã? Será que esse terreno aqui... Então, eu imagino para vocês deve ser uma coisa muito legal de passar nos locais ou algo assim, e entender o que está acontecendo em É todo o até caminho. perigoso para dirigir. Ai, meu Deus. Então, eu acho que era isso. A gente dá. Quer falar alguma coisa, Fernanda? Não, eu ia falar o que você estava dizendo. A gente vai dar para encerrada aqui a entrevista. A gente agradece muito a participação de vocês, agradece também o professor, né? É uma sexta-feira agora às 7h46, né? Todo mundo tirou um tempinho aí para participar. A gente agradece do fundo do coração de vocês fazer parte aí da nossa caminhada da graduação, né? Esse pedacinho. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, dar as considerações finais, a gente fica aberto aí para ouvir. Muito obrigada pelo convite. Espero que quem ouça isso se interesse por geologia, pesquise. Hoje, com a internet, fica muito mais fácil. Coloca ali no YouTube geologia ou qualquer coisa, vai aparecer paisagens fantásticas. Então, quando olhar alguma paisagem muito, muito bonita, pensa que ali tem todo um processo geológico atuando. E é super legal. Obrigada a todos pelo convite, foi muito bom. A gente fica bem feliz, eu tô bem empolgada, assim, tava desde o início já da primeira conversa minha do Davi com o professor, agora mesmo com o relato de vocês, assim, eu acho que talvez se eu conhecesse antes, ou, né, tivesse mais base, seria, eu acho que uma opção para mim. Ou talvez agora, né, se especializar depois da formação, mas a gente tá, eu pelo menos tô bem... Ficar uma horinha conversando comigo aí. A André é boa em influenciar. Eu também queria agradecer, tá, pelo convite, me senti muito honrado. Parabéns pela iniciativa, parabéns, Bruno. Eu acho que é muito importante a gente conseguir conversar também entre as áreas, né? É muito importante. Eu converso todos os dias com biólogos e engenheiros, e é bom a gente ter uma linguagem comum, a gente saber um pouquinho do outro, né? E é isso. Obrigado. Boa sorte para vocês no curso. Boa sorte para quem escolher geologia ou se interessar.